Oi pessoal, hoje eu quero compartilhar uma palavra que Jesus disse, que está em João capítulo 6, versículo 45. Diz ele assim: está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. O profeta que Jesus citava aqui era o profeta Isaías. Em Isaías 54, versículo 15, diz assim, justamente a citação que Jesus fez: todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor. Jesus diz isso porque imediatamente antes ele dissera assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Veja que há uma atração de Deus, há um conduzir de Deus para a alma de cada um ser dirigida a Jesus. Para cada um ser dirigido a Jesus. Por isso que concorda com isso plenamente essa afirmação do profeta Isaías. Todos serão ensinados por Deus. Claro, porque somente ensinados por Deus, tocados por Deus, mexidos, fazer com que as coisas façam sentido em nós, por Deus, faz com que nós cheguemos a Jesus. A Sagrada Escritura, ela testemunha de Jesus no Antigo Testamento, ela conta a história de Jesus, seus atos, suas palavras, seus ensinamentos no Novo Testamento, e depois conta também a formação da igreja e as cartas dos apóstolos ainda no Novo Testamento. Tudo isso nos edifica, tudo isso é a base da nossa fé, tudo isso é o Evangelho. Mas tudo isso são só letras e palavras se o Espírito Santo não nos tocar, não nos revelar. Por isso, todos serão ensinados por Deus, dizia Jesus, segundo o que Isaías também já havia dito. Porque são somente letras e palavras e uma escritura, como qualquer outra, se ela não for uma revelação para nós. Se ela não fizer um sentido especial, ela tem que ecoar no nosso coração. Ela tem que bater em nós, e aquela palavra tem que fazer sentido, e aquela palavra tem que nos despertar, e aquela palavra tem que nos trazer uma luz e uma condução para o nosso dia a dia prático. Senão será apenas literatura. Será um livro sagrado, como outros livros sagrados que existem na humanidade. Outros dogmas, outros modos de conduzir-se, muito bons, por sinal, em termos sociais, mas em termos espirituais há que ter o toque do Espírito. Há que ter esse ensinamento de Deus. Vejam, Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E Deus somente nos atrairá a Jesus tocando em nós, não pela nossa razão lógica, filosofia, ou coisa que o valha, ou teologia, muito menos, mas pelo toque do Espírito. Em outro momento, em João 6,65, Jesus diz assim: ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai, o que também é uma analogia à primeira frase, à primeira sentença de Jesus. É algo similar. Se o Pai nos atrai, isso nos é dado pelo Pai, ou seja, somos tocados para sermos conduzidos a Jesus. Lembro de Pedro que disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e Jesus diz a ele: nem sangue, nem carne te revelou isto, mas o Pai que está nos céus. Ou seja, filosofia, estudo, nada disso, apenas o toque divino revelou a Pedro quem Jesus de fato era. E assim também somos trazidos a Jesus por esse toque divino. E é muito legal quando Jesus diz assim, em outra ocasião, João 14,6, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vejam que primeiro ele disse que ninguém vem a ele se o Pai não o atrair, ninguém vem a ele se isso não lhe for dado pelo Pai, e agora ele diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
fechando-se um ciclo aí. Ou seja, existe um caminho de mão dupla. Vamos a Jesus por Deus. Vamos a Deus por Jesus. Parece que eles são a mesma pessoa, não é? E é o que ele diz, é isso mesmo, porque logo adiante, em João 10:30, ele diz: eu e o Pai somos um. Ou seja, Deus atrai-nos a Deus. Só podemos ser atraídos a Deus por Deus. Só podemos conhecer Deus, ter ideia de como Deus é, se Deus se revelar a nós. Não é o estudo, não é a teologia, não é a filosofia, não é qualquer tipo de busca humana nossa, incessante que seja, que nos fará chegar a Deus. Não temos como chegar a Deus. Deus ele é insondável, Deus ele é indisponível no sentido de que nós podemos simplesmente dizer agora vou a Deus, pronto. Não, Deus tem que vir a nós. Deus tem que nos tocar. Deus tem que nos ensinar como Jesus e Isaías falaram. Deus tem que fazer o caminho que faça a abertura para que nós possamos chegar a Ele. Somente assim o alcançamos. Somente assim porque antes somos alcançados por Ele. Então se alguém lhe diz assim, você tem que buscar Deus, ele está certo. Mas antes, saiba que Deus já buscou você. Quando alguém lhe diz, você tem que fazer um esforço para ficar em comunhão com Deus, ele está certo. Mas saiba que antes Deus já fez todo o trabalho para que você esteja em comunhão com Ele. Se alguém lhe diz, você pode ir a Deus, ele está certo por quanto podemos ir a Deus por nossa oração, abrindo nosso coração a Ele. Mas Ele tem que ter vindo a nós antes. Se Ele não tivesse se disposto a vir a nós na plenitude em Cristo Jesus, não teríamos condições de ir a Ele. Por isso Ele nos ensina. Por isso que a palavra de Deus, a Bíblia, vamos dizer assim, é uma revelação. Ela não é uma interpretação, ela não é um estudo, ela não é uma sistematização teológica, ela é revelação. E a cada dia, quando nós estamos em contato com ela, pela leitura, pelo abrir o nosso coração, por darmos ouvido e darmos razão ao Evangelho, a cada dia ela se nos revela mais porque ela é a palavra de Deus e ela é Deus vindo a nós. E Cristo é no mais alto escalão, na mais alta instância, no mais alto significado, a palavra. Portanto, ela é uma revelação. Ela é Deus nos ensinando e não nós dando palestras ou fazendo qualquer tipo de teologia ou sistematização. Não, é Deus nos ensinando. Por isso, sim, Isaías e Jesus estavam certos. Sim, Deus nos ensina. Isso que estamos fazendo agora, batendo esse papo e você me assistindo aí, é Deus nos ensinando, ensinando a mim também, porque a palavra que eu estou falando aqui não vem de mim. Podem crer nisso. Eu não teria capacidade para isso. Mas Deus nos ensina. Assim como muitas vezes ouço por irmãos um ensinamento de Deus e digo, caramba, é Deus me ensinando. Este é o trabalho conjunto, é o trabalho igreja que nós fazemos, porquanto igreja é a reunião de todos aqueles que conduzem a sua vida pelos ensinamentos de Jesus. É Deus nos ensinando. Eu espero que Ele continue nos ensinando muito, porque precisamos aprender. Eu espero que nós saibamos também valorizar e colocar em prática aquilo que temos aprendido dele, porque isto é vida. Vida em abundância, no sentido de plenitude, de significado, de valer a pena. E é Deus nos ensinando. Muito obrigado por chegarem até aqui. Que Deus nos abençoe a todos. Tchau.